Meus amigos, vamos determinar os parâmetros do motor através de dois ensaios. Os ensaios a vazio e com rotor bloqueado. Então vamos para a aula. Então temos aqui os dados do motor, os dados de placa, do motor, e os dados levantados no ensaio. Mas antes, vamos comentar do circuito equivalente deste motor trifásico. Então observe também que o nome do motor também ele é referido como um motor de indução trifásico. Por quê? Porque há uma certa indução magnética do estator, que é a parte estática do motor, em que tem um embobinamento, então vai ter a resistência R1 e a indutância desse embobinamento. E semelhante a um transformador, ele vai induzir do lado do rotor, que na verdade esta corrente de entrada ela vai induzir um campo magnético no lado do rotor, que também vai ter uma indutância X2 e uma resistência. E esta indução magnética vai provocar uma força magnética que, consequentemente, vai gerar o torque do motor. E agora é muito importante falarmos isso, porque esse fenômeno não é instantâneo. Então nós temos aqui uma rotação do campo, o campo é rotativo no estator, e essa indução não ocorre de maneira instantânea. Então há uma certa defasagem, uma certa diferença de velocidades do estator e do rotor, e isso denominamos escorregamento. Então essa resistência ela é variável em função do escorregamento. E é justamente agora que entramos nos ensaios. Então quando nós bloqueamos, do rotor bloqueado, significa que esse escorregamento vai ser máximo. Ou seja, praticamente você está travando o eixo e vai ter a velocidade relativa máxima, sendo zero o rotor e a velocidade total rotativa do campo magnético girante do estator. Então, neste caso, o que ocorre também é que vai ter uma grande corrente passando na parte do rotor devido a este travamento, e é muito importante também salientar que esta tensão geralmente deste ensaio ela é bem abaixo da tensão nominal do motor. Aqui no caso seria 94,5 volts, justamente para evitar danos, evitar sobreaquecimento dos embobinamentos aqui. E como há uma grande transferência de corrente aqui para esta parte do rotor, o nosso circuito ele pode ser simplificado da seguinte maneira: a corrente vai fluir mais para este ramo, então o circuito fica representado como da seguinte maneira aqui, ó. Então aqui, e lembrando que o nosso escorregamento aqui é 1, então aqui vai ficar R2, por causa do escorregamento ser 1. Então nosso circuito pode ser representado como essa simplificação. Lembrando que a corrente aqui é muito maior I2 e neste ramo essa corrente do núcleo ela é praticamente ínfima comparada a I2. Então, se a gente pegar esse circuito aqui e nós fizermos o cálculo das impedâncias, nós vamos ter o seguinte: observe que aqui nós temos um ramo de resistências em paralelo e aqui temos as resistências em série. Então nós podemos dizer que a nossa resistência, a nossa impedância total, podemos representar assim. Então aqui esse circuito e aqui a gente coloca como, vamos considerar aqui RB, que seria a resistência do rotor bloqueado. Esse RB nada mais é do que
R1 insere com a bobina, né? Mais o paralelo disso tudo aqui. Isso em paralelo vai dar da magnética, a soma das duas impedâncias lá em cima, e aqui o clássico produto pela soma, né? Em paralelo. X2 e mais produto pela soma aqui. Efetuando as contas, temos então que isso daqui vai dar R2. Reajeitando as expressões, né, a gente vai chegar nessa fórmula geral aqui, que a gente, com base nesse ensaio, já consegue determinar a nossa resistência R2 do rotor. Então temos essa relaçãozinha aqui. Tranquilo? Porque justamente no ensaio dinâmico que nós vamos fazer aqui, ele, além de ocorrer com uma tensão bem abaixo da nominal, então a gente já considerou como o núcleo acaba tendo uma resistência até maior do que a resistência que a gente vai fazer aqui no rotor, e todo rotor acaba sendo alvo da nossa corrente mesmo, porque devido ao travamento do eixo, considera-se como a corrente total circulando e desprezando-se as correntes aqui no ramo magnético. Então, neste caso de ensaio realmente agora dinâmico, que diferente desse caso que fizemos somente para ter uma relação de resistência, aqui já estamos aplicando uma corrente. E essa corrente vamos considerar aqui como a corrente aqui I e B, que é a corrente do ensaio bloqueado. Então o travamento acaba proporcionando aí um fluxo muito alto de corrente neste ramo, e então a corrente na parte do núcleo é praticamente desprezível em relação ao todo que está circulando aqui com o travamento aí do nosso rotor. Então o nosso circuito ficou ainda mais simplificado para nossas análises agora, e aqui a gente consegue determinar bem fácil alguns parâmetros. Então um ensaio é o rotor bloqueado, nos foi fornecido o valor que é 94,5. Porém, merece atenção considerarmos para este caso que um ensaio é uma ligação do tipo Y ou estrela. Então, neste caso, nesse tipo de ligação, a nossa tensão de fase ela é diferente da tensão de linha. Então, por isso que a nossa tensão que vamos colocar aqui de fase vai ser a de linha sobre raiz de 3. Então, aqui, se colocarmos de uma maneira já mais direta, né, podemos colocar assim. A gente tem esse ensaio do rotor bloqueado, e o rotor bloqueado a gente consegue calcular a nossa impedância, que pode ser representada assim. Então, a impedância do rotor bloqueado seria a nossa tensão de fase, por isso que o raiz de 3, e a nossa corrente do ensaio bloqueado, né? Famoso aí, tensão é igual a impedância vezes I, U igual a RI, né? Então aqui temos o seguinte, substituindo os valores, a gente tem que a nossa impedância vai ser 94, já fazendo o cálculo, 94,5, que seria o nosso 94,5 ali, dividido aqui por raiz de 3, e aqui a nossa corrente do ensaio bloqueado 3,85. Então, só para título de ilustrar um pouco mais, observe a disparidade, né, da corrente circulando no ensaio do rotor bloqueado e depois no ensaio vazio, né? Por isso que a gente fez essa simplificação, considerou essa corrente muito alta circulando neste ramo aqui do circuito e desprezando o núcleo. Então nós temos aqui que a nossa impedância vai dar 3,94 ohms. E lembrando que nós estamos agora falando, né,
de ensaios, e também aqui é tudo relativo à impedância, então números complexos tal, a gente tem que essa impedância ao quadrado é igual à impedância do rotor bloqueado ao quadrado mais melhor, a reatância, né, e a resistência do rotor bloqueado. Então, com base nisso, a gente tem que a resistência do rotor bloqueado vai ser o nosso 3,94 ao quadrado menos o rotor bloqueado ao quadrado. Bom, então mais uma outra coisa que a gente tem que determinar: quanto que vale a resistência do rotor bloqueado. Ele deu aqui a potência dissipada neste ensaio, né, do rotor bloqueado, 890. Então a gente tem que essa potência do rotor bloqueado, 3 fases, né, então 3 vezes R bloqueado vezes I bloqueado ao quadrado. Então a gente consegue determinar essa resistência do rotor bloqueado, que vai ser RB sobre 3 IB ao quadrado. Substituindo os valores dados aí no exercício, né, temos que esta resistência vai dar 1,54 ohms. Então, substituindo esse valor, nós temos que a nossa reatância aqui do rotor bloqueado, né, vai dar 3,62 ohms. Então, observe que determinamos alguns parâmetros muito importantes. E mais um detalhe, nós vamos supor também que este motor é da classe A. Classe A, ele quer dizer que há uma certa simetria das bobinas, né? Então, eu posso dizer que na classe A, x1 igual a x2. Então, o que acontece é que, como o nosso rotor bloqueado, a nossa reatância vai ser a soma das reatâncias, então a gente, com base nisso, pode dizer que x1 é igual a x2, que é o nosso xb dividido por 2. Então já encontramos aí, somente com esse ensaio, já foi possível determinar esses dois valores do nosso circuito equivalente. Mas ainda não acabou. Ainda temos que determinar outros parâmetros, e agora com o ensaio a vazio. No ensaio a vazio, o escorregamento consideramos como zero. Diferente do travamento, o ensaio a vazio nós deixamos o eixo livre, o eixo rodando livremente. E agora chegamos na seguinte simplificação do circuito. Como o rotor está livre e rotacionando, então temos aqui a parte magnética. Então aqui, de fato, ao contrário do rotor bloqueado, a parte magnética está funcionando bastante mesmo, e ela está realmente induzindo para permitir esse giro do rotor rotacionando livremente. E aqui temos aqui um fator muito importante, é sempre bom colocar essa relação entre os escorregamentos, né, R2 sobre S, aqui um embobinamento, aqui um embobinamento aqui no rotor, e aqui nosso R1. Então agora a gente tem aqui um ensaio com a tensão a vazio. E neste caso, o que vai acontecer? Que como está livremente girando, acaba sendo escorregamento nulo, né? A gente considera que praticamente a rotação de campo, essa rotação de campo aqui, dessa corrente aqui, vai provocar quase que simultaneamente o giro do rotor. Então, nós temos que, como S tende a zero, a gente vai ter uma resistência muito grande neste ramo. Então, se a gente representar este ramo, nós podemos ter a equação assim. É como se essas resistências do núcleo e do rotor
elas são muito grandes e acaba causando uma impedância grande aqui. Então a corrente acaba fluindo para cá, percorrendo aqui a bobina. Então o nosso circuito ficou bem simplificado. Então ele fica representado simplesmente por esse circuito aqui. Então ficou bem simples para a gente calcular. Desta vez colocaremos então a nossa corrente, colocar aqui corrente a vazio. Aqui as nossas reatâncias e aqui a reatância magnética. Então, resolvendo esse circuito, nós temos que a impedância total desse ensaio a vazio e a corrente aqui no ensaio a vazio. Com os dados já fornecidos, temos que aqui vai ser raiz de 3, aqui a corrente do ensaio conforme foi dado acima. Então vamos ter aproximadamente 42,7 ohms. E observe que também a potência nos foi fornecida. Então nós temos como calcular a resistência dissipada no ensaio a vazio. A potência dissipada, e temos como calcular esta resistência aqui, que vai dar, substituindo os valores, 5,95 ao quadrado, e temos então 3,29 ohms. Então estamos levantando aqui alguns dados. Perceba mais uma vez, já falamos isso, né? A relação também é complexa, né? Então a gente vai fazer aqui o cálculo levando em conta, né, os fatores aí que são reativos. Então teremos aqui que vai ser menos ensaio bloqueado, o ensaio a vazio, e temos substituindo os valores, que aqui vai dar 42,56 ohms. E sabemos desse circuito aqui que a nosso ensaio a vazio vai ser x1 mais xm. A soma dessas reatâncias aí, dessas bobinas. Então já temos aí uns valores que dá para a gente determinar xm. Temos então que xm vai ser vazio menos x1. Então temos o valor lá, temos aqui o x a vazio e o x1 já determinado anteriormente, né? Então vamos ter essa conta aqui, 42,56 menos o nosso x1, que é 1,81. Temos aí que nosso xm vai dar então 40,75. Então, com isso, com esses ensaios, nós temos condições agora de montar, de fato, o nosso circuito aqui equivalente do nosso motor aí de indução trifásico. Então, temos aqui o circuito já montado aqui. Então, todas essas características foram perfeitamente levantadas com os valores aí obtidos. O nosso circuito fica definitivamente R1 0,77 ohms. No caso, o R1 até já foi fornecido no enunciado, né? R1. E o que nós calculamos foi o x1, que é 1,81
J. E aqui também vai ser 1,81. No caso é um motor de classe A. E no caso aqui o nosso R2, que foi determinado logo no comecinho do exercício, né, dos ensaios aqui, o nosso R2 aqui, ou melhor, a gente consegue determinar com esses valores, né, substituindo aqui os valores, né, então temos aqui que R2 vai ser o cálculo aqui 1,54 menos 0,77 multiplicado aí pelas nossas bobinas lá, mais xm 40,75 e aqui 40,75, tudo isso elevado ao quadrado. Então nosso R2 vamos ter aí 0,845 ohms. Então agora perfeitamente montamos o nosso circuito e ele vai ficar nessa seguinte representação. Sobre S, vai depender do escorregamento, e o nosso XM, que vai ser 40,75. Então, muito bem, com isso nós conseguimos aí levantar os dados do nosso motor elétrico